Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor André Santa Cruz e nesse vídeo eu vou comentar para vocês as questões de direito empresarial que caíram no segundo Exame Nacional da Magistratura, o ENAM. Vamos lá? A primeira questão de direito empresarial desse exame foi a questão 63, que diz o seguinte: em relação à recuperação judicial, determina o artigo 49 da Lei 11.101 de 2005 que estão sujeitos a ela todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. A fim de fixar a orientação jurisprudencial sobre a interpretação do dispositivo, em atenção ao disposto no artigo 1040 do CPC, fixou-se no STJ a tese que considera a existência do crédito sendo determinada, ou seja, a banca examinadora queria que você soubesse aqui a jurisprudência do STJ sobre o artigo 49 da Lei 11.101 de 2005. É o dispositivo que diz que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Mas o que é crédito existente na data do pedido? Né? E aí o STJ definiu. E o STJ definiu que o que determina a existência do crédito para fins de sujeição desse crédito à recuperação judicial é a data do seu fato gerador, tá? É a data do seu fato gerador. Então, o exemplo que eu coloquei aqui, até aqui nos comentários, vou mostrar a vocês já no outro slide. Imagine que você trabalha para uma determinada empresa, né? Você é seletista lá, trabalha numa empresa. E você vem a ser demitido e entra na Justiça do Trabalho para cobrar algumas verbas trabalhistas ali, tá? Depois de alguns meses que você ajuizou a reclamação trabalhista, mas antes de a reclamação trabalhista ser julgada, ela ainda não foi julgada, a empresa pede recuperação judicial. A sentença que reconhece o seu crédito, que entende que não, você realmente tem direito àquelas verbas trabalhistas lá e tal, ela só vem depois, alguns meses depois que a empresa pediu recuperação judicial. E aí, esse seu crédito se sujeita à recuperação judicial ou não? É um crédito existente na data do pedido ou não? Veja, quando ela pediu recuperação judicial, você já tinha ajuizado a reclamação trabalhista, mas ela ainda não tinha sido julgada. O julgamento só veio meses depois do pedido de recuperação judicial, reconhecendo que você realmente tinha direito. E aí, esse é um crédito existente na data do pedido ou não? Havia quem dissesse o seguinte: não, só há um crédito depois que houve a sentença. Outros diziam: não é nem a sentença, é com o trânsito em julgado dessa sentença. O STJ disse o seguinte: esse crédito é um crédito existente na data do pedido, porque o que determina a existência do crédito é a data do seu fato gerador. E no caso aí, o fato gerador foi o contrato de trabalho que ele tinha e o tempo que ele trabalhou lá, que é anterior ao pedido de recuperação judicial. Então, o STJ disse que a existência do crédito para fins de sujeição à recuperação judicial, nos termos do artigo 49 da Lei 11.101 de 2005, é determinada pela data do seu fato gerador, tá? E onde é que está isso aqui? Letra B. Então, a resposta aqui, o gabarito aqui é letra B. Foi assim que o STJ decidiu. Está aqui, ó. Foi o tema repetitivo 1051 do STJ e o STJ fixou a seguinte tese: a existência do crédito para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial é determinada pela data do fato gerador. Beleza? Então, eu até dei o exemplo aqui, o mesmo que eu acabei de mencionar para vocês, mas está aqui também escrito, explica esse entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Então, uma questão interessante, cobrou dos candidatos conhecimento de uma jurisprudência aí consolidada no STJ e que foi objeto, inclusive, de tema repetitivo 1051. Beleza? Muito bom, vamos lá. Em matéria de RJ, tá, pessoal, em matéria de recuperação judicial, vocês têm que estar sempre muito atentos à jurisprudência do STJ, tá? Porque nem sempre a banca examinadora vai cobrar apenas ali a letra da lei, né? O que os concurseiros chamam de lei seca, né? Não, a recuperação judicial é um assunto que chega muito ao STJ
o STJ tem diversos precedentes sobre esse tema, alguns deles até que foram objeto de julgamento na sistemática dos recursos repetitivos, né? Então tem os respectivos temas repetitivos lá que você tem que conhecer. Um deles é esse, tema 1051, ok? Vamos em frente. A sociedade unipessoal Cardoso Moreira Limitada, negativada em razão do não pagamento de duplicata de compra e venda, sacada com base em contrato de consumo e protestada por falta de pagamento, ajuizou a ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido indenizatório em face da sacadora e beneficiária do título, a sociedade Alfredo Wagner e Companhia Limitada. A autora, justificando ter realizado o pagamento, pretende que a ré seja compelida a promover o cancelamento do protesto perante o tabelionato. Mesmo assim, a ré não providenciou a medida e ela permanece negativada. Considerados os fatos narrados e as disposições da lei de protestos, assinale a afirmativa correta. Mais uma questão desse segundo ENAM que cobrou jurisprudência do STJ, tá? Isso aqui é jurisprudência do STJ, eu vou mostrar a vocês. Tema repetitivo 725 e também o 735, para você saber que o caso era de aplicação do tema 725 e não do tema 735, tá? Olha lá, é o seguinte, quando uma pessoa tem uma dívida protestada e ela paga essa dívida depois do protesto, de quem é a responsabilidade de cancelar o protesto? Segundo o STJ, interpretando a lei de protesto, a responsabilidade nesse caso é do devedor. Cabe a ele, nesse caso, fazer o cancelamento do protesto, né? Comprovando lá o pagamento, pagando inclusive lá os emolumentos do cartório de protesto e tal. Não é responsabilidade do credor. E isso é óbvio, se o protesto foi legítimo. Se o credor legitimamente protestou uma dívida e o devedor só pagou depois, a responsabilidade pelo cancelamento desse protesto é do devedor, segundo o STJ. Agora, se a gente não está falando de protesto, se a gente está falando de cadastro de inadimplentes, um SPC, Serasa, aqueles cadastros de inadimplentes. Se uma pessoa não pagou uma dívida e foi colocada, teve seu nome colocado lá nesses cadastros de proteção ao crédito, e ela pagou depois, de quem é a responsabilidade pela retirada do nome daquela pessoa desses cadastros? Aí, segundo o STJ, a responsabilidade é do credor, tá? Então, ó, 725 e 735, para você saber diferenciar. O 725 no regime próprio da Lei 9492 de 1997, que é a lei de protesto, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto. Foi o que eu disse a vocês. Se é caso de protesto, e se esse protesto foi legítimo e o devedor só pagou depois, cabe a ele, após a quitação da dívida, fazer o cancelamento do protesto, e não ao credor. Agora, se a gente está falando de cadastro, né, de proteção ao crédito, de cadastro de inadimplentes, aí a situação é diferente. Ó. É o 735. Diante das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, mesmo havendo regular inscrição do nome do devedor em cadastro de órgão de proteção ao crédito, após o integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer a exclusão do registro desabonador no prazo de 5 dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização de numerário necessário à quitação do débito vencido. Então, vejam que há uma diferença significativa. Se a gente está falando de protesto de título, protesto legítimo e que o devedor só pagou depois, a responsabilidade pelo cancelamento do protesto é do devedor. Se a gente está falando de inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, aí, havendo pagamento posterior, havendo a inclusão legítima e pagamento posterior, a responsabilidade pela retirada
do nome do devedor desse cadastro é do credor. Beleza? Então, dito isso, vamos voltar para a questão. Letra A. A ré não deve ser compelida a promover o cancelamento do protesto, pois esse ônus é sempre do devedor, sendo nula qualquer pactuação em sentido contrário. Errado. Vocês viram? Porque ali, ó, no 725 tem salvo inequívoca pactuação em sentido contrário. Letra, né? Tá aqui, tem uma ressalva expressa no 725. Letra B. A ré está obrigada a promover o cancelamento do protesto, por se tratar de dívida oriunda de relação de consumo, na qual a vulnerabilidade do consumidor é presumida. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Como a gente viu, o STJ entende que, pela lei de protestos, né, pelas regras próprias da lei de protestos, o devedor é que é responsável aqui pelo cancelamento do protesto. Letra C. A ré não deve ser compelida a promover o cancelamento, já que não há vulnerabilidade do consumidor por se tratar de pessoa jurídica. Além de o STJ ter até jurisprudência sobre a eventual condição de consumidor de pessoa jurídica, não é o caso aqui, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, como eu disse. Aqui é o caso de aplicação pura e simples da orientação jurisprudencial lá do STJ no tema 725. Letra D. A ré está obrigada a promover o cancelamento do protesto, pois é ela quem se beneficia do pagamento da dívida, sendo considerada interessada para efeitos legais. Não, como a gente já viu, o STJ entendeu que, pelas regras da lei de protesto, é o devedor, nesse caso, que tem que cancelar. Portanto, letra E. A ré não deve ser compelida a promover o cancelamento do protesto, pois esse ônus é do devedor, após a quitação da dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário. Exatamente o que diz lá o tema 725 do STJ. Beleza? Eu só fiz algumas observações aqui na época que essa prova foi aplicada, e eu fiz um comentário público a essa prova. Eu fiz apenas algumas observações, que é a seguinte. Se você olhar o tema repetitivo 725, que está aqui, está na tela aqui, você vai ver que ele diz legitimamente protestado o título. E por que eu digo isso? Porque aqui é o seguinte, a questão diz que é uma duplicata. E diz assim, ó, foi uma duplicata de compra e venda com base em contrato de consumo. Um candidato mais estudioso e mais atento, ele podia dizer, opa, mas duplicata é para compra e venda mercantil ou prestação de serviços. Então pode dizer assim, essa duplicata aqui não seria legítima e, portanto, o protesto dela não seria um protesto legítimo. E aí, se não é protesto legítimo, aí o tema 725 já não é aplicável, porque aqui a gente está falando de um protesto que foi feito legitimamente, que foi pago depois. Aí, beleza, cancelamento cabe ao devedor. Outra coisa importante. Aqui ele não diz quando foi que o devedor pagou. Ele não é claro ao dizer se o devedor pagou depois de o título protestado ou antes, porque isso também muda tudo. Porque se o devedor tinha pago antes, ele está alegando que o pagamento dele foi antes e, portanto, o protesto nem sequer deveria ter sido feito. Também seria caso de protesto ilegítimo, então aí não seria caso de aplicar a súmula 725. Enfim, na época eu disse, eu acho que a questão está mal formulada, tem alguns problemas, né? Expus aqui até nos comentários, né? Quais são os problemas desse enunciado da questão e, portanto, eu acho até que poderia ser o caso de a banca anular, rever aí essa questão. Mas, enfim, não foi o que aconteceu, pelo menos até onde eu sei, mas fica aqui o registro. Está claro aqui que o examinador queria que você conhecesse os temas 725 e 735 e soubesse diferenciar, entendendo que aqui era caso do 725 por se tratar de protesto, portanto, a responsabilidade ser do devedor, né? Era isso que ele queria que você soubesse. Agora, que a questão tem alguns problemas, tem, não há como negar. Beleza? Então, é isso. Vamos em frente. Em razão do falecimento de seu pai, próxima questão, em razão do falecimento de seu pai, que é essa questão aqui, já adianto, essa questão aqui foi um absurdo, tá? Eu também, na época, me manifestei publicamente, dizendo que essa questão tinha que ser anulada, e eu continuo dizendo que tem que ser anulada.
Várias pessoas, inclusive, ajuizaram a ação, eu soube, contra essa questão. Eu me manifestei publicamente. Vou explicar aqui porque eu acho. Ela tá. Porque o enunciado dela está errado. Ela está toda errada. Tá? E a explicação que a banca deu na época para não anular a questão, eu prefiro nem comentar. Tá? Em razão do falecimento de seu pai, que era empresário individual, o menor relativamente incapaz, João Câmara, assistido por sua mãe, requereu em juízo autorização para o prosseguimento da sociedade empresária. Ponto, acabou. A questão está errada. Já perceberam o erro? Ela diz, o pai era empresário individual. E aí, o João Câmara, assistido por sua mãe, requereu em juízo autorização para prosseguimento da sociedade empresária. Que sociedade empresária? Se o pai era empresário individual. Não há sociedade empresária aqui. O pai era empresário individual. Ele requereu o prosseguimento da empresa, da atividade empresarial. O menor aqui, ele requer a autorização para continuar o exercício da empresa, tá? Da empresa, tá bom? Tem outra coisa aqui, tem a mãe aqui também, enfim, tem muita coisa errada nessa questão, mas o principal é isso aqui. Fala de requerer prosseguimento de sociedade empresária, sendo que o pai está dito na questão que ele era empresário individual, tá? Isso já muda tudo, tá? O pedido de autorização deve ser indeferido, uma vez que João Câmara não se encontra em pleno gozo da capacidade civil para ser empresário e não pode prosseguir a sociedade empresária iniciada por outra. Que sociedade empresária iniciada por outra? O pai era empresário individual. Não há sociedade empresária aqui, tá? Então, assim, a questão aqui ele queria que você soubesse a regra do artigo 974. Esse era o objetivo do examinador. Saber se o candidato conhecia a regra do artigo 974. O problema é que, pelo jeito, o examinador não conhece essa regra bem. Né? Esse é o problema. É que quem está examinando é que não conhece. Que fez uma lambança total aí, misturando empresário individual com sociedade empresária, né? Enfim, uma bagunça completa. Então, você tem que entender aqui o seguinte. Vamos lá. Para você tentar salvar essa questão, você teria que, onde está escrito sociedade empresária, você substituir por empresa. Empresa entendida como atividade empresarial, tá? Atividade empresarial. Então, requerer em juízo autorização para o prosseguimento da empresa, ou seja, da atividade empresarial, né, que era exercida por seu pai na condição de empresário individual. Aí, vamos reler a letra A, substituindo aí sociedade empresária por atividade empresarial. O pedido de autorização deve ser indeferido, uma vez que João Câmara ainda não se encontra em pleno gozo da capacidade civil para ser empresário e não pode prosseguir a empresa iniciada por outra, né? A atividade empresarial iniciada por outra. Está errado de todo jeito, por quê? Porque ele pode. O artigo 974 diz, essa é uma das hipóteses em que o incapaz pode ser empresário individual, pode continuar a empresa iniciada por outra. É justamente essa, a sucessão causa-morte. Então, letra A errada. O juiz, após exame das circunstâncias e dos riscos da sociedade empresária, não é sociedade empresária. Inclusive aqui ele transcreve o Código Civil e erra, porque o Código Civil fala após exame das circunstâncias e dos riscos da empresa. É assim que está escrito no Código Civil. Aí o examinador vai e substitui para uma coisa errada. É bizarro isso aqui, eu não sei o que aconteceu, né? Mas, bem, enfim, eu vou ler a questão substituindo sociedade empresária por empresa, tá? Entendida como atividade empresarial. O juiz, após exame das circunstâncias e dos riscos da empresa, da atividade empresarial, bem como da conveniência em continuá-la, deverá conceder a autorização, que será mantida até o fim da incapacidade. Deverá não, poderá. E pode, inclusive, revogar. É o que diz lá, eu vou até colocar aqui para eu ler para vocês. É o que diz o artigo 974, parágrafo 1º. Nos casos deste artigo, né, quando o incapaz puder ser excepcionalmente autorizado a ser empresário individual, o parágrafo 1º do artigo 974 diz: nos casos desse artigo, precederá a autorização judicial após exame das circunstâncias e dos riscos da empresa, né, bem como da conveniência em continuá-la, podendo a autorização ser revogada pelo juiz, ouvidos os pais,
tutores ou representantes do menor interdito, sem prejuízo dos direitos adquiridos por terceiros. Então, o erro da letra B estaria no fato de dizer que ele tem que conceder autorização e que ela vai ser mantida até o fim. Não, ele pode conceder e mesmo tendo concedido, ele pode depois revogar, tá? Letra C. O pedido poderá ser deferido. Contudo, se a mãe de João Câmara for pessoa impedida de exercer a atividade de empresário, ela nomeará, com a aprovação do juiz, um ou mais gerente. Tá certo. A letra C tá certa. Tá? É artigo 975. Se o representante ou assistente do incapaz for pessoa que, por disposição de lei, não puder exercer a atividade de empresário, nomeará, com a aprovação do juiz, um ou mais gerentes. Beleza. E vai ser o gabarito. Aí você diz assim, André, então está certo esse aí e tal. Beleza, mas é porque a questão ela tem diversos problemas. Tá? E não dá para salvar simplesmente porque a letra C aqui está correta. Ela tem erro no enunciado, né? Que fala em continuar prosseguimento de sociedade empresária, que não existe. O pai era empresário individual. Letra D. O pedido poderá ser deferido, caso em que nenhum dos bens de João Câmara, que João Câmara já possuía ao tempo da sucessão, ficará sujeito ao resultado da sociedade empresária. Que sociedade empresária? Não existe sociedade. Da empresa, tá? Devendo tal ressalva constar do alvará que conceder a autorização. Vamos lá, o pedido poderá ser deferido? Ok, poderá. Autorização judicial. Agora, caso em que nenhum dos bens que João Câmara já possuía ao tempo da sucessão ficará sujeito ao resultado. Não. Os bens que João Câmara já possuía e que eram estranhos ao acervo da sociedade. Aqui é óbvio que os bens que eventualmente ele teria antes da autorização para continuar lá a empresa, muito provavelmente são estranhos, já que ele é um incapaz. Provavelmente ele nem tinha bens, mas, e se tivesse, eram estranhos ao acervo da empresa. Mas, enfim, está errado porque a lei não está correspondendo exatamente ao que diz a lei. Não são todos os bens, são os bens que ele já possuía e que eram estranhos ao acervo da empresa. E letra E, o pedido de autorização deve ser indeferido, uma vez somente se permite o prosseguimento da empresa, não é sociedade empresária, quando o empresário é interditado e não para menores, absoluto ou relativamente incapaz. Está tudo errado aqui, a letra E. Então, a resposta é letra C. Mas essa questão tem esses erros grosseiros que eu mencionei aí, tá? E por isso eu me manifestei desde a época e continuo me manifestando pela necessidade de anulação dessa questão. Mas, pelo menos até onde eu sei, ela não foi anulada. E eu lembro de ter lido a justificativa para a banca para não anulação e que, enfim, não vou nem comentar como eu disse, né? Mas assim, absurda. Ok? Então, vamos para a próxima, tá? Foi celebrado o contrato de comissão, tendo por objeto a contratação de mútuo pelo comissário à conta do comitente. E dele constando cláusula del credere parcial. Sobre esse contrato, assinale a afirmativa correta. Olha aí, ó. Uma questão cobrando conhecimento sobre o contrato de comissão mercantil, né? Um contrato de colaboração empresarial. E foi uma questão que cobrou alterações legislativas recentes. Né? Cobrou conhecimento do candidato sobre duas alterações feitas no Código Civil recentemente, lá no contrato de comissão. A primeira dessas alterações, para deixar claro, para deixar expresso que o contrato de comissão pode envolver a celebração de contratos de mútuo, né? E a segunda alteração, que deixou claro que a cláusula del credere pode ser parcial, né? Então, letra A. Esse contrato é nulo por ser acessório, e por ser acessória também é nula a cláusula del credere, uma vez que o objeto do contrato está restrito a uma operação de compra e venda pelo comissário em seu próprio nome e à conta do comitê. Era assim antes da alteração legislativa, mas a alteração legislativa, como eu disse a vocês, ela passou a prever expressamente a possibilidade também de celebração do contrato de mútuo pelo comissário. Letra B, esse contrato é válido, pois a comissão pode ter por objeto a realização de mútuo, porém é vedada a inclusão de cláusula del credere. Não, a cláusula del credere é expressamente permitida no contrato de comissão e, inclusive, agora, por força de uma alteração legislativa,
está dito expressamente que ela pode ser parcial. Você deve estar se perguntando, André, que cláusula é essa? A cláusula del creder é o seguinte: o contrato de comissão é o contrato em que o comissário realiza negócios, né, em nome próprio, mas por conta e risco do comitente. A cláusula del creder, se tiver prevista, é a cláusula que diz que o comissário assume responsabilidade solidária com quem contrata perante o comitente. Ou seja, ele passa a assumir um risco maior, né, porque o comitente depois pode cobrar dele, e, portanto, ele pode negociar, pode barganhar uma comissão maior, né, quando ele tem a cláusula del creder. E, atualmente, repito, o Código Civil deixa claro que essa cláusula del creder pode ser parcial, tá? Então, a letra B está errada por dizer que é vedada a cláusula del creder, quando não é, ela é expressamente admitida. É válido, mas a cláusula del creder parcial é nula, uma vez que ela... Não, como eu já disse, a alteração legislativa recente passou a permitir expressamente que a cláusula del creder seja parcial. É válido, pois a comissão pode ter por objeto a realização de mútuo pelo comissário e a cláusula del creder pode ser total ou parcial. Resposta, letra D. É exatamente isso. E letra E. É válido, mas a cláusula del creder é nula, uma vez que ela só é permitida, ainda que parcialmente, se o objeto da comissão nada a ver. Então, é isso. A questão se baseou, como eu disse, na atual redação do artigo 693 do Código Civil, ó, que passou a prever expressamente, ó, ou a realização de mútuo, né? E passou também a permitir expressamente a cláusula del creder parcial, né, com a inclusão do parágrafo único no artigo 698. Beleza? Então, resposta aqui, letra D de dado, para essa questão que, repito, cobrou conhecimento sobre o contrato de comissão mercantil. Então, vamos em frente. Agora, a última questão desse segundo ENAM. Loanda, Marialva e Astorga decidiram constituir uma sociedade, porém não se preocuparam com as formalidades de arquivamento do ato constitutivo, que estava sob a incumbência de Loanda. Considerando-se as disposições legais para a sociedade nessa condição, assinale a alternativa correta. Uma questão sobre sociedade em comum. Foi uma questão sobre sociedade em comum, aquela sociedade que ainda não registrou os seus atos constitutivos no órgão competente, né? Se for uma sociedade empresária, esse órgão competente é a junta comercial. A sociedade em comum está regulada nos artigos 986 a 990 do Código Civil, 986 a 990 do Código Civil. Letra A. Apenas a sócia Loanda responderá pessoalmente pelas obrigações sociais, enquanto não forem providenciadas as formalidades para a regularização da sociedade, já que ela era responsável perante os demais sócios. A letra A está errada porque ela contraria o artigo 990 do Código Civil, que começa assim, ó: todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Né? Loanda é a que negocia em nome da sociedade, então ela vai ter uma situação ainda pior do que a dos outros sócios, que ela vai responder diretamente. Os credores podem eventualmente executá-la diretamente. Os outros sócios ainda vão ter a possibilidade de exigir que primeiro se execute a sociedade para depois executá-los, né? Primeiro se executem os bens sociais para depois executá-los. Mas Loanda não. A parte final do artigo 990 diz que ela sequer vai ter o benefício de ordem do 1024, tá? Letra B. Os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticados por qualquer um dos sócios, sendo nulo qualquer pacto limitativo de poderes. A letra B está errada porque, embora os bens sociais respondam pelos atos de gestão, pode haver pacto limitativo de poderes. Está lá no artigo 989 do Código Civil. Beleza? Os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticados por qualquer dos sócios, salvo pacto expresso limitativo de poderes. Beleza? Letra C. A sociedade será representada em juízo, ativo e passivamente, pela pessoa a quem couber a administração de seus bens. Essa é a alternativa correta, porque o artigo 75, inciso 10 do CPC, diz que as sociedades irregulares ou entidades organizadas sem personalidade jurídica, que é o caso da sociedade em comum, serão representadas em juízo, ativo e passivamente, pela pessoa responsável pela administração de seus bens.
né? Qual é o erro da letra D? Vamos lá. Os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial, do qual a sociedade e os sócios são titulares em comum. Do qual os sócios são titulares em comum. O erro aqui da letra D é quando ele fala do qual a sociedade e os sócios. Não, do qual os sócios são titulares em comum, é o que diz expressamente o artigo 988 do Código Civil. E, finalmente, letra E. Os sócios nas relações entre si ou com terceiros podem provar a existência da sociedade por qualquer meio admitido em direito. Não. Os terceiros podem provar a existência da sociedade por qualquer meio, mas os sócios, somente por escrito, podem provar a existência da sociedade em comum. É o que diz o artigo 987 do Código Civil, né? Os terceiros podem provar de qualquer forma, mas os sócios só podem provar a existência da sociedade em comum por escrito. É o que diz o artigo 987 do Código Civil. Então, gabarito aqui, letra C, né, como a gente viu, questão sobre sociedade em comum. Sociedade em comum é um tema que cai muito em prova, tá, pessoal? Artigos 986 a 990 do Código Civil. Especialmente os artigos 987 e 990. Esses dois dispositivos são muito cobrados. Estejam sempre atentos a eles. Beleza, pessoal? Então, assim a gente finaliza aqui, ó, o nosso vídeo de comentários às questões de direito empresarial do segundo Exame Nacional da Magistratura. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.